Agora que apareceu o negócio. Pronto, estão me ouvindo? Tá de boas agora? Sim. Então vamos lá. Continuando, né, o que a gente estava falando na última aula. A gente falou do desenho de Solomon. Detalhe, pessoal, que a gente está falando de uma pesquisa, né, entre grupos. Ou seja, quando a gente escolhe aleatoriamente as pessoas que vão participar do nosso estudo. Além de escolher aleatoriamente essas pessoas, elas não pertencem a um gênero específico ou a alguma característica específica, né? A gente fala de desenho entre grupos. E o desenho de Solomon, lembram que uma das principais intenções dele é justamente evitar que o pré-teste, né, influencie na resposta da pessoa. Então, só pra gente relembrar aqui o que aconteceu na última aula. No desenho de Solomon, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem um grupo que faz o pré-teste, faz tudo. Outro grupo controle que só não faz o tratamento. E temos dois grupos aí que não recebem o pré-teste, né? Justamente para que a gente consiga identificar se o pré-teste está ou não auxiliando na resposta. Um detalhe que é muito importante do grupo do desenho de Solomon, gente, é saber que esses grupos, eles precisam ser de pessoas diferentes. Então, não pode... As mesmas pessoas, não são as mesmas pessoas que participam do grupo, não. Cada grupo desse é um grupo, digamos que é de 10 pessoas, são de 10 pessoas. Então, cada grupo desse aí, de teste, cada grupo desse tem que ter 10 pessoas necessariamente diferentes, ok? Não podem ser as mesmas, senão inviabiliza os resultados. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse desenho de Solomon? Não? Se ninguém respondeu, significa que não. Vou passar. Bom, pessoal, agora a gente falou de plano entre grupos, né? Agora a gente vai falar de plano dentro dos grupos. Esse plano de estudo dentro dos grupos é diferente por quê? Porque dentro dos grupos a gente escolhe os sujeitos. Os sujeitos, eles precisam ter características iguais ou muito similares. Então, não são pessoas aleatórias que eu escolho aí que queiram uma coxinha e um lanche e um certificado. Não. Quando eu falo de controle da variável independente, significa que a escolha das pessoas é a variável independente. Então, se eu quero trabalhar com pessoas com ansiedade, né? Então, essa escolha vai me fazer ter uma correlação aí, direta. Então, no plano dentre os grupos, a principal diferença é essa. Que as pessoas que eu seleciono, as características delas precisam ser similares, precisam ser iguais. Então, se eu quero fazer um estudo só com mulheres, para saber qual é a correlação entre gênero e, por exemplo, estresse no trabalho. Então, se eu quero fazer uma correlação entre gênero e estresse no trabalho, o que eu consigo aí? Variável independente. A variável independente é o gênero, né? Então, eu preciso escolher pessoas do gênero feminino apenas. Se é isso que eu quero medir, no caso, ok? Então, vamos lembrar. Entre grupos, planos entre grupos, eu não escolho, né, as características ideais das pessoas. São pessoas aleatórias, normalmente colocadas em tarefas dispostas em condições aleatórias. Dentro dos grupos, não. Dentro dos grupos, a gente vai selecionar direitinho quem vão ser, qual é a característica que eu preciso. Então, vamos lá. Quando eu faço esse plano dentro dos grupos, as coisas não podem acontecer de forma similar, não pode acontecer do mesmo jeito, até porque se essa medição acontece dentro dos grupos, a gente tem algumas coisas que precisam ser diferentes. Primeiro,
todos os sujeitos desse plano experimental, eles precisam ser submetidos a todos os níveis da variável independente. Ou seja, digamos que, vamos lembrar daquele exemplo da semana passada do medo do escuro, né? Então, digamos que a gente está falando de medo do escuro e a gente está falando de 3 níveis de medo de escuro, né? 3 níveis de escuro não, 3 níveis de iluminação, e a gente vai medir esses 3 níveis. A gente vai medir o medo da criança em uma iluminação sem nada, sem iluminação nenhuma, total escuro. Aí a gente vai medir o medo da criança numa iluminação fraca e a gente vai medir o medo da criança numa iluminação forte. Então a gente tem 3 níveis. Nesse desenho de medição repetida, no desenho dentro dos grupos, eu tenho que submeter todos os sujeitos a todas as medições. Não é assim, grupo A vai ser submetido só ao escuro total. A gente mede. Grupo B vai... Não. Nesse tipo de experimento, nesse desenho dentro dos grupos, ele precisa ser repetido. Todos os sujeitos precisam ser expostos a todos os níveis. Então, todo mundo vai ter que passar pela medição do escuro total. Todo mundo vai ter que passar pela medição do escuro, da luz fraca e da luz forte. Ok? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, se eu tenho um teste com 15 subtestes, né? Cada pessoa vai precisar passar pelos 15 subtestes e por todas as suas condições, todos os seus pós-testes. Outra coisa, cada sujeito, a letra B aqui, olha, cada sujeito é avaliado mais de uma vez na variável dependente. Ou seja, vamos falar de um teste de matemática, né? Vamos falar de esse instrumento de matemática, digamos que ele tenha 10 subtestes. O primeiro subteste vai avaliar a adição. Segundo subteste vai avaliar a subtração. Não, vamos botar 4, que aí são as operações principais que a gente lembra. É um teste sobre conhecimentos básicos de matemática. Beleza. Aí a gente tem 4 subtestes. Vocês querem que eu abra o Jamboard? Vocês gostaram da última aula que eu abri o Jamboard pra gente ir desenhando pra vocês entenderem melhor? O que vocês acham? Alô? Pode ser. Gente, eu não sei. Travou não, né? Professora? Oi, tô ouvindo. Pode ser. Tá. Pode ser. Vou abrir aqui pra vocês. Um momentinho, senhores. Um momentinho que travou. Mas, professora, se a internet estiver muito ruim, não tem problema também. Tá, eu vou começar aqui então, aí vocês me dizem se travou ou não. Tá bom? Tá todo mundo vendo? Não. Não? Ou não? Se entrar no link, eu acho que a gente consegue ver. Peraí, Se entrar no link. um momento. Vou abrir outro aqui. Momento. Ué, gente. Peraí. Pronto. Agora sim. Agora tá todo mundo vendo. Beleza. Vou explicar aqui esse desenho de repetição através de um instrumento de matemática. Então, olha só. Que legal. Ai, gente, eu adoro lousa. Eu acho que eu peço pra fazer lousa por mim mesmo, né? Nem por vocês. Eu adoro desenhar em quadro. Então, vamos lá. Seguinte. A gente tá lá, né? No nosso instrumento de matemática. E esse instrumento, ele avalia 4 operações. Então, tem um teste aqui para avaliar
adição. Isso tudo dentro de um mesmo instrumento de medida, tá? Então tem um teste para avaliar adição, subtração, multiplicação e divisão. Então a gente tem esses 4 subtestes dentro de um mesmo teste. Ok, quando a gente fala de medição repetida, né, o que a gente está falando? Eu tenho aqui um grupo de sujeitos, esse grupo A aqui. Não, vamos botar uma pessoinha só. Tem uma pessoinha, tem a pessoinha A, tem a pessoinha B. Ô, gente, ô, dó. E temos a pessoinha C. A, B e C. Cada uma dessas pessoas, nesse desenho de medição repetida, né, quando a gente fala de desenho dentro dos grupos, cada pessoa vai ter que passar por todos esses testes. Pra gente chegar em um resultado, todo mundo vai ter que responder tudo. E tem mais uma coisa. Toda vez que a pessoa fazer um teste, por exemplo, esse indivíduo A aqui, ele vai passar primeiro pelo teste de adição, digamos assim, né? Beleza. Quando ele terminar o teste de adição, ele vai ter que passar por um pós-teste. Então, percebam que no outro estilo, a pessoa só passava pelo pós-teste depois de finalizar a medição, certo? Nesse estilo aqui, não. Nesse estilo, cada pedacinho disso daqui, cada subteste vai ter um pós-teste só para ele, para a gente conseguir medir. Ou um só para ele, ou um que é geral, mas que deve ser aplicado em todas as etapas. O instrumento que eu elaborei na minha iniciação científica foi assim. Eram vários subtestes, na verdade eram bastante subtestes, porque era sobre equação do primeiro grau. Então tinham vários subtestes sobre várias relações de aprendizagem. Ao final de cada subteste, a pessoa fazia um pós-teste para ver se a pessoa aprendeu ou não. Aí, né, como era condição, então o que acontecia? Tinha um pós-teste, e aí a pessoa tinha que acertar no mínimo 80% das respostas para conseguir passar para o próximo. Se ela não acertasse 80%, ela voltava e repetia o mesmo subteste, certo? Mas isso é opcional, se a pessoa volta ou não, é opcional. Em determinadas pesquisas, dependendo do tema, a pessoa não precisa repetir essa etapa. Mas é só para demonstrar para vocês que nessa condição aqui, cada etapinha vai ter que ter um pós-teste. Então a pessoa vai precisar ser testada várias e várias vezes, não uma só vez, ok? Voltando para o nosso texto. Gente, tá difícil aqui essa mudança de telas. Mas tá aqui. Bom. Então, letra C. A comparação crítica consiste em calcular a diferença nos scores obtidos pelos sujeitos nas 2 ou mais condições experimentais. Ou seja, gente, se eu faço um teste de matemática com várias etapinhas, né? Ou então, se eu pego e coloco a criança no escuro, depois boto a criança no meio claro e depois no claro, qual é a diferença entre testar uma vez só, fazer só um pós-teste e fazer vários? Justamente em que, nessa perspectiva em que eu testo cada vez, uma vez, eu consigo diferenciar qual é o score da pessoa, qual é o resultado da pessoa em cada uma das etapas. Então, percebam que se eu dividir o medo do escuro em vários níveis, isso significa que eu vou conseguir medir qual é o medo da pessoa no claro, qual é o medo da pessoa no meio claro e qual é o medo da pessoa no escuro, testando cada uma dessas condições. E aí eu vou conseguir diferenciar. Digamos que a criança não tenha medo do escuro e tenha medo mais do claro. Vamos dizer que isso acontece. Então, eu medindo cada etapa específica, eu consigo dizer, o score dela de medo na etapa do claro foi mais alto do que na etapa do escuro. Então, eu consigo verificar. É diferente de, se eu não tiver esses níveis, né? Se eu não tiver esses subtestes, eu só consigo medir tudo uma vez, porque só tem um pós-teste, né?
Então, percebam que isso nos dá uma possibilidade maior de conseguir comparar os resultados, ok? Bom, quando esse desenho ele é usado de uma forma bacana, ele tem algumas vantagens. Primeiro, garante a equivalência dos grupos em relação a variáveis importantes nas várias condições já antes do experimento, porque todos os sujeitos estão sujeitos sobre todas as condições, ou seja, eu consigo calcular tudo, inclusive, por exemplo, se as pessoas tiverem a mesma característica, digamos que eu faça um teste de nível de depressão em pessoas que já são diagnosticadas com depressão, pessoas já depressivas. Então, por exemplo, eu não vou me preocupar em avaliar a diferença de gênero. Pessoas com tal gênero têm uma depressão maior, ou talvez consiga, né? Ou talvez possa. Mas eu não vou precisar diferenciar, esse aqui deu um valor maior, vamos ver, ele tem diagnóstico? Não tem. Não, porque todo mundo já está sobre a mesma condição. Todo mundo, categoricamente e necessariamente, já tem um diagnóstico de depressão para participar da pesquisa. Então, por todo mundo estar ali determinado e engajado nas mesmas condições, eu não vou precisar me preocupar com outras variáveis, né? Eu não vou precisar me preocupar com relação a diferenças entre as características dos sujeitos aleatórios. Segundo, é muito mais sensível aos efeitos da variável independente do que os desenhos entre grupos. Justamente por quê? Porque elas vão estar sobre a mesma condição. Ou seja, a gente pode garantir que, digamos que a gente vai falar novamente dessa pesquisa do sujeito depressivo, né? E a gente só vai pegar pessoas que já têm um diagnóstico de depressão. Fazendo isso, a gente vai garantir que os scores dessas pessoas, provavelmente, né, digamos que eu vá medir com um teste de depressão, etc., que os scores dessas pessoas já estarão em um nível ali esperado, já estarão ali em um nível que já é classificado, porque as pessoas já estão sobre a mesma condição. Então, eu consigo ser mais sensível a outras coisas, porque quando os sujeitos eles são aleatórios, quando eu pego as pessoas sem pensar, pode ser que existam variáveis que influenciem ali, por exemplo, no score da pessoa. Então vamos lá. Eu acho que eu estou me enrolando na hora de falar, mas eu vou explicar para vocês. Vamos dizer que eu vou fazer um teste de inteligência, certo? E eu vou fazer um teste de inteligência, e esse teste de inteligência, não sei, ele vai ser um nível médio de dificuldade. Tá. E aí eu vou pegar indivíduos aleatórios. Vou pegar um monte de gente aí, qualquer, não vou me preocupar com idade. Não, vou me preocupar com idade sim, mas não vou me preocupar com gênero, não vou me preocupar com estrutura social, não vou me preocupar com nada disso. Quando eu vou pegar e testar essas pessoas, os scores delas podem variar muito. Por quê? Porque eu não levei em consideração, por exemplo, qual é a escolaridade da pessoa. Não levei em consideração. Não levei em consideração, por exemplo, também, talvez, né, não levei em consideração o nível de estresse da pessoa, não sei. Não levei em consideração o emprego dela, se ela é estudante, se ela trabalha, como é que é. Agora, se eu especificasse, digamos que eu faço assim, não, o meu teste de inteligência vai ser somente com doutorandos. Pronto. O meu teste de inteligência, eu vou medir a inteligência, o nível de QI dos doutorandos. Percebam que eu especifiquei, eu fechei o meu público, coloquei todos eles sobre a mesma condição e pronto, doutorandos de psicologia da universidade tal. Então, eu coloquei todos esses indivíduos na mesma condição, então não vou precisar me preocupar de, não, mas fulano deu um score muito baixo, mas é porque o fulano, ele tem escolaridade muito baixa, então provavelmente ele nem entendeu o que o teste estava dizendo. Provavelmente ele se confundiu talvez nas alternativas. Então, se eu classifico, se eu consigo categorizar todo mundo no mesmo grupão, com as mesmas características, eu consigo ser mais sensível aos resultados, sem precisar me preocupar em como aquela pessoa,
qual o gênero dela, qual é, entendeu? Sem me preocupar com isso e como isso afetou o meu resultado. Então eu consigo ser mais sensíveis aos meus resultados sem me preocupar com a categoria e com as características que podem estar influenciando esses resultados. Por exemplo, aquela pesquisa lá do telefone. Vocês lembram, gente, os resultados daquela pesquisa do telefone? Sim, mais ou menos. Se vocês lembram, me falem aí. O que aconteceu? Foi as mulheres geralmente dão mais ajuda que os homens. Uhum. Não, as mulheres recebem mais ajuda do que os homens. Uhum. Essa foi a principal conclusão. Uhum. Aí a gente... E não houve diferença em relação à região da cidade ou bairro, essas coisas. Uhum. É verdade. Então percebam aí que é uma característica, beleza. Mulheres recebem mais ajudas que os homens. Ok. Percebam que se eu tivesse realizado uma pesquisa apenas com pessoas, apenas com mulheres, né? Se eu tivesse realizado uma pesquisa apenas com mulheres, eu conseguiria me focar mais, por exemplo, na frequência, talvez, dessas respostas. Conseguiria me focar, talvez, no tempo de atendimento. Em quanto tempo, qual a duração de cada... Mas não. Como essa classificação, como os sujeitos eram aleatórios, e até por causa da temática da pesquisa mesmo, é difícil você conseguir saber se é homem ou mulher, etc., que vai atender. Mas percebam que se eu tivesse escolhido, não, vamos trabalhar apenas com mulheres do bairro tal, todas elas vão ser do mesmo bairro, todas elas vão ser mulheres, e todas vão ter, sei lá, uma renda média. Já escolhe a renda da pessoa. Não sei como que se consegue isso para telefonar para a pessoa, mas digamos que seja possível. Se eu tivesse todo mundo sobre essa mesma classificação, eu conseguiria ser muito mais sensível ao resultado e a outras informações também. Então, percebam que tem algumas vantagens de você fazer uma pesquisa com pessoas do mesmo grupo. Como é que a gente sabe isso? A VI é a variável independente. A VI, exatamente, é aquilo que a gente vai interferir ali, é aquilo que a gente vai escolher, modificar ou classificar para conseguir os resultados. Olha, um exemplo... Eu fiquei na dúvida se... É porque, tipo assim, a senhora estava falando deles ser sensíveis aos... Enfim, eu não estava entendendo o porquê, mas a VI é a variável independente. A variável independente é a intervenção que o pesquisador vai fazer, né? Isso, a intervenção ou o público que você vai escolher também é variável independente. Então, por exemplo, se vocês escolhem fazer uma pesquisa sobre ansiedade em universitários, vocês vão estar falando de universitários. Se vocês classificaram esse grupo, se vocês escolheram ele, então... universitários é a sua variável independente, porque você está categorizando o grupo. E só a categorização do grupo já faz parte do resultado que pode vir a dar aí, né? Quando vocês escolheram a temática da pesquisa de vocês, por exemplo, agora deixa eu lembrar. Pronto, tenho 2 exemplos. Gente, vocês me permitem dar exemplo dos temas de vocês? Tem algum problema? Se tiver problema, vocês me avisam, tá? Mas eu vou dar 2 exemplos. Não, um exemplo só com 2 grupos, certo? Tem um grupo que vai fazer uma pesquisa. Ai, meu Deus, agora deixa eu abrir aqui, que me fugiram os temas. Mas eu lembro de um dos grupos, que um dos grupos vai fazer a pesquisa sobre a influência da mídia, né, sobre comportamentos de insegurança, a influência da mídia de violência, né, tipo desses jornais de sensacionalismo, etc., sobre comportamentos de insegurança e medo, né, na população. Beleza. Percebam que aí, quando eu falo dessa categorização na população, não tem um público-alvo específico. Então percebam que isso é uma pesquisa mais voltada para entre grupos, onde as pessoas que vão ser entrevistadas ou que vai ser destinada serão aleatórias.
Aí tem outro grupo que vai falar sobre dislexia com professores de ensino fundamental do primeiro ciclo, né, do 1º ao 5º ano. Então, percebam que eu já classifiquei os indivíduos que irão participar dessa pesquisa. Então, eu coloquei que vão ser professores, e não só professores, vão ser professores do ensino fundamental 1. Então, existe uma diferenciação entre eu escolher indivíduos aleatórios, mas é claro, gente, não existe esse aqui é melhor que o outro. Não, depende do objetivo da sua pesquisa. Se o objetivo da sua pesquisa for falar exclusivamente do comportamento de uma certa população-alvo, tudo bem, você classifica. Se não, se você quer resultados mais generalizados, independente de características específicas, então, por exemplo, na pesquisa do grupo que vai falar sobre sensação e comportamento de insegurança e medo, eles não querem saber, por exemplo, né? Eu acho que eles não querem saber, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas digamos que a minha preocupação é mais em conseguir correlacionar o quanto as pessoas que assistem determinadas coisas se sentem inseguras ao sair de casa. E é isso que eu quero. Eu só quero saber sobre o comportamento, sobre qual a reação. Esse é o meu foco. Agora, no grupo da dislexia, o foco aqui não é falar sobre como os professores de ensino fundamental, quanto eles estão preparados para lidar com a dislexia ou não. Conseguiram compreender mais ou menos essa diferença, gente, a partir dos exemplos? Sim, prof. Muito que bem. Então, continuando. Cadê? É tanta aba aberta que eu tô perdida. Bom, e assim, outra coisa, que o uso do desenho dentro do sujeito também pode diminuir a frequência de variação. Já que você não está pegando indivíduos aleatórios, você diminui essa variação do erro. Temos essa outra vantagenzinha. Outra coisa, o estudo que é feito dentre indivíduos, ele envolve um número muito menor de sujeitos. Novamente, voltando à pesquisa do pessoal. Se a gente vai falar sobre comportamento de insegurança e medo numa população aleatória, a gente tem que ter uma amostragem maior, porque a gente não está especificando o público, a gente não quer saber sobre mulheres têm mais medo, adolescentes têm mais medo e etc. Não, a gente quer saber sobre o comportamento em si. Então, a gente vai precisar de uma amostragem muito maior de pessoas do que o pessoal que vai trabalhar com a dislexia exclusivamente com professores do ensino fundamental 1. Eles não vão precisar de uma amostra muito grande populacional para dizer, né, se existe ou não se pode ser identificado comportamentos aí que favorecem a identificação e o manejo, né, da pessoa com dislexia ou não. Ele não vai precisar de uma amostra de 100 pessoas para você dizer se existe ou não. Até porque, nossa, que besteira que eu ia falar. Eu ia falar, será que existem 100 professores de... Claro que existem 100 professores de ensino fundamental 1. Estou batuta da cabeça. Outra coisa que é bacana é que, como você não vai realizar, como você não vai fazer com vários sujeitos diferentes, você não precisa dar a mesma instrução várias e várias vezes. Por exemplo, você pode trabalhar com uma amostragem de 10 pessoas só. Você trabalha com uma amostragem de 10 pessoas com vários testes, todo teste você não precisa chegar e falar assim, oi, tudo bem? Bom dia, meu nome é Violeta, hoje eu vou aplicar esse teste, aí você vai ter que fazer isso, isso e isso, tá bom? Não, porque a pessoa já respondeu antes, mesmo que seja em dias diferentes, você não vai precisar sentar todo dia com a mesma pessoa e falar, olha, o seguinte. E outra, se a aplicação do grupo for coletiva, né, digamos que sejam 10 sujeitos, e se a aplicação for coletiva... Você não vai precisar sentar dia após dia, teste após teste, até porque você já deu as instruções no primeiro dia para todas as 10 pessoas. Então, você não vai precisar ficar fazendo isso toda vez. Certo? Olha só. Aí aqui podem ver que as condições, elas são muito similares, né? Tem o grupo controle e tem o grupo experimental. Só que a diferença é justamente que o tratamento em si, dependendo da variável que você trabalhar,
vai ter vários níveis, né? Como eu falei, a questão do escuro. Tem vários níveis aí desse fator. Tem o escuro, tem o mais ou menos claro e tem o claro. Então, cada pessoa vai ter que passar por todas essas 3 etapas para chegar a uma conclusão. Ok? Bom. Cadê, gente? Eu me perdi. Opa, não passou a página já. Ok. Só que temos vantagens e temos desvantagens. Quais são as desvantagens? Temos as desvantagens do efeito da ordem e da sequência. Vamos lá, quais são essas desvantagens? Primeiro, nós temos, digamos que a gente tenha lá novamente o nosso... Cadê? A gente tem o nosso teste de matemática que tem 4 subtestes, ok? Temos o subteste de adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí, beleza. A gente tem esses 4 subtestes, só que pode ser que a ordem em que você apresente esses subtestes influencie na resposta da pessoa. Digamos que você, no subteste de matemática, apresente primeiro o subteste de divisão, que assim, categoricamente, pode ser que seja o mais difícil. Não sei pra vocês, gente. Vocês acham, qual das 4 vocês acham mais difícil? Pra mim é sempre a divisão. A divisão porque a divisão você faz tudo, né? Você faz subtração, você faz adição, você faz multiplicação, você faz tudo. Então, digamos que nesse teste você aplique primeiro o de divisão, que é o mais difícil. Beleza, aí você vai lá, aplica, a criança responde o teste de divisão, divisão, divisão. Quando você apresentar os outros, né? Se você apresentar ali o de adição logo depois de subtração, pode ser que essa criança responda de forma mais simples, porque ela já passou pelo mais difícil, ela já passou pelo de divisão, que era o mais complicado. Então, por ter vários subtestes, pode ser que a ordem em que você coloque cada um deles influencie a resposta da pessoa. Então, por exemplo, itens mais difíceis não devem ser colocados logo no começo, muito provavelmente. E aí vem um difícil e logo depois vem o fácil, sabe? Ou então, outras coisas que podem influenciar. O livro dá esse seguinte exemplo. A gente tem uma experiência na qual a variável independente é a velocidade de apresentação de sílabas. Então, você dá várias listas para a pessoa, né, de sílabas aleatórias, e ela tem que decorar essas sílabas. E aí, na primeira vez que você apresenta, tem uma velocidade de 7 segundos de cada sílaba. Aí, 7 segundos uma sílaba, 7 segundos outra sílaba, 7 segundos uma sílaba. Aí depois vai diminuindo. Então, aí depois vem 4 segundos uma sílaba e por último 2 segundos e uma sílaba. Beleza, pode ser que primeiro, por você ter colocado o mais longo antes, enfim, e o mais curto depois, pode ser que a pessoa no final já esteja cansada, porque os primeiros demoraram pra caramba. 7 segundos você colocando uma sílaba na tela para um teste de atenção é muito demorado. Então pode ser que quando chegue nos 2 segundos a pessoa já esteja cansada. Ou então pode ser que facilite muito a vida da pessoa, né? Porque a realidade, o que você está tentando medir é a velocidade de aprendizagem, né? É isso? Velocidade de aprendizagem? Não. Cadê? Ah, não tem falando aqui o que eles querem medir. Mas digamos que seja aprendizagem. Então, se você apresentou primeiro as sílabas maior, o tempo maior e depois o tempo menor, pode ser que você tenha facilitado a vida da pessoa por causa da ordem, ou pode ser que você tenha dificultado a vida da pessoa, porque primeiro você acostumou ela com uma velocidade bem baixa e depois você botou uma velocidade mais alta e aí a pessoa se confundiu toda, né? Então, a ordem em que você vai colocar cada subteste, cada nível, pode ser que influencie na resposta da pessoa. E existem formas, a gente vai ver mais pra frente, da gente, de alguma forma, driblar isso aí. Mas temos essa desvantagem, né? Como a gente viu a vantagem, a gente tem essa desvantagem. A ordem desses subtestes talvez influencie em como a pessoa vai responder ou não. Segunda desvantagem, a sequência. E nisso eu vou dar um exemplo para vocês, né? Que ele dá mais lá pra frente, que é o seguinte. Digamos que você está fazendo um teste de peso, de levantamento de peso, ok?
Aí, beleza, você faz o levantamento de peso e aí você levanta o peso mais pesado logo no início. Levantando o peso mais pesado logo no início, tem um negócio chamado efeito de contraste. Qualquer outro peso que você olhe e considere ser mais leve, você vai conseguir levantar com mais facilidade. Não importa se seja mais pesado. Se você olhar para o negócio, você carregou um peso de 30 quilos na costa. Beleza, levantou 30 quilos. Você olha para outro e fala, esse aqui parece ser, sei lá, 10 quilos, bem leve. Você vai levantar aquele com mais facilidade. Por quê? Porque o pesado veio primeiro e logo em seguida talvez venha o mais leve. Então, esse é o efeito de contraste, esse é o efeito de sequência. Tem uma diferença, porque a ordem não fala de magnitude, tá? Então, olha só. Ao executar o teste B após o teste A, o efeito de sequência deve-se não ao fato de que B é dado na segunda posição. Não é porque ele está em segundo lugar, mas porque ele vem depois de A. Então, vamos lá. Pronto, tive uma ideia. Olha só, digamos que você vai fazer um teste de paladar, certo? E a primeira coisa que você tem que fazer no teste de paladar, digamos que é escovar os dentes e logo em seguida a pessoa te dá um negócio doce. Como é que vai ficar aí o paladar de vocês, gente? O que vocês sentem aí na boca de vocês, pensando nessa metáfora aí? Você escova o dente e come doce. O que acontece? Ai. Não tem um gosto muito bom, não. Fica um gosto meio estranho, né? Um gosto de, sei lá, pasta misturada com... Não sei explicar. Não é muito agradável, não. Mas, por que não é muito agradável? Porque você usou pasta de dente e depois comeu doce. Como assim, Jéssica? Sai da sala. Que absurdo. É horrível. A não ser quando é Trident, né? Você come pasta de dente, depois chupa mastiga um Trident de hortelã, aí fica legal, mas meio esquisito, hein? Esses seus gostos aí são meio peculiares. Mas enfim, o efeito de sequência é exatamente isso. Por causa da pasta de dente, não é porque a pasta de dente veio primeiro também, né? Mas é porque era a pasta de dente, porque se fosse qualquer outra coisa ali no lugar, talvez seria diferente. Sei lá, se você tivesse comido uma coxinha e depois comido um doce, seria diferente. Mas era a pasta de dente. E a pasta de dente, ela causa um efeito já no paladar. Aí você vem com um doce logo em seguida, já causa o outro efeito. Então a sequência não é porque um vem antes do outro, mas é porque é aquele um em específico que veio depois, que veio antes. Exemplo, o teste de matemática, né? Digamos que você bote o teste de divisão antes da soma. O teste de divisão ele é mais difícil do que o teste da soma. Então, se você colocar o teste de divisão e depois o teste da soma, pode ser que a criança responda muito mais fácil o teste de soma. Agora, vamos pensar em uma coisa que a gente faz pouco na divisão, multiplicação. Na verdade, faz muito, né? Faz muito, mas eu acho que adição e subtração a gente faz mais na... Não, gente, pera. Tudo a gente faz na divisão, meu Deus do céu, a divisão é completa. Adição a gente faz menos, eu acho, O quê? na divisão. Qual a gente faz? Adição? Eu acho que sim. Porque para você multiplicar, para você dividir algo, você precisa saber qual o número multiplicado por aquele dá aquele. É verdade. Aí, depois que você encontra o número, tem que ser um número menor para você poder subtrair. E aí a adição acho que fica de fora. Então pronto. Então vamos botar adição. A adição é o que a gente usa menos na divisão. Então digamos que eu faça um teste, aí eu tenho duas crianças. A primeira criança, peraí, deixa eu abrir aqui o bilotinho. Ai, não precisa. Ah, não sei. Eu estou realmente querendo facilitar o aprendizado de vocês ou estou apenas querendo desenhar? Nunca se sabe. Aí fica aí o questionamento. Tá, aí tá, beleza. Eu tenho essas duas crianças aqui. Tem uma criança A e tem uma criança B. Agora tô com preguiça, eu vou desenhar só os bracinhos. Criança A e criança B. Pra criança A, eu dei o teste de divisão e depois eu dei o teste de subtração. Para a criança B, eu dei o teste de divisão primeiro e depois eu dei o teste de adição.
Então, pensando que talvez a adição seja o menos utilizado na divisão, pode ser que a criança A tire resultados maiores que a criança B nos scores. Por quê? Justamente porque eu sequenciei uma coisa que era difícil para uma mais fácil e uma coisa difícil para outra que também talvez seja difícil. Então, por causa dessa sequência que eu usei, dessa manifestação aí da sequência, que a criança vai tirar resultados aí que talvez não sejam muito bacanas. Então, a sequência em que eu coloquei os subtestes influenciou na resposta dessa criança, ok? Então, é por isso, gente, que a gente contrabalanceia. O que é o contrabalanceamento? Vou abrir de novo aqui. Ai, meu Deus do céu, é muita aba. Menino. Socorro. Professora, Oi. então o efeito da sequência é que determinado elemento só influencia o seguinte. É isso? Isso, exatamente. É quando um vem depois do outro e esse um influenciou, ficou um resquício da resposta ali que vai influenciar na resposta seguinte. Né? Que ele até tá falando aqui, ó, efeito residual, que é exatamente isso. Que talvez a forma ou então o teste a qual você foi submetido influencia na resposta do próximo. Então, é por isso que a gente usa o contrabalanceamento, que é basicamente uma mistura dos subtestes. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse contrabalanceamento a gente utiliza para quê? A gente utiliza para não cair nesse efeito da sequência. Olha só, a gente tem ali, digamos que a gente tem aqui um teste com 3 subtestes. Subteste A, subteste B e o subteste C. E digamos que se eu colocar A depois de B, a pessoa vai responder melhor. Digamos assim. Pronto, tive uma ideia. Digamos que isso aqui seja, eu vou jogar um coisa de luz em vocês, um flash de luz em cada um. E digamos que o flash A é fraco, o flash B é um pouquinho mais forte e o flash C é fortão. Agora, imaginem só, se eu jogo o flash C, que é o mais forte, tá? Aí logo depois eu jogo o flash A. O que vai acontecer com a visão da pessoa? Ela vai ser muito menos sensível. Por quê? Porque ela já ficou cega aqui no teste C. E depois eu jogo um flash menor, entendeu? Então, por eu ter colocado o C antes do A, vai influenciar. E é por isso que eu contrabalanceio. Eu vou disponibilizar cada um em uma sequência diferente, em uma ordem diferente. Então, se eu tenho 3, né? Aí eu disponibilizei aqui em 6 ordens, né? Então, a primeira, que é a ABC, depois BCA, depois CBA, depois ACB, BAC e CAB. Então, todos os coisinhos, todos os subtestes estão disponibilizados um atrás do outro em sequências diferentes para a gente conseguir medir se realmente esse sequenciamento está influenciando na resposta, se não está. Se eu conseguir misturar, né, essas disponibilizações, eu consigo de alguma forma ver se está influenciando ou não essa sequência e essa ordem. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Vamos pegar um teste chamado VISC, que é um teste de psicologia, né, que ele é utilizado aí. Digamos que eu não lembro direito os subtestes do VISC, gente, mas ele tem vários subtestes. Ele é um teste de inteligência, para medir a inteligência de criança. Aí, beleza, você vai medir a inteligência da criança, aí você vai dar vários subtestes, tem várias coisinhas para tem tipo montagem de figura, tem testes lógicos, tem testes verbais, são vários subtestes dentro de um teste só. Aí você vai medir a inteligência da criança. Pode ser que um teste não possa ser apresentado depois do outro. Não pode ser a mesma ordem. Então, você vai apresentar primeiro o de montagem, depois o de fala. Aí, para outra criança, você vai fazer o contrário. Vai apresentar primeiro o de fala, depois o de montagem. Então, você vai diferenciando para evitar que todo mundo respondeu assim
Então, eu não tenho como saber se a ordem afetou ou não as respostas. Então, a gente contrabalanceia, a gente separa, a gente divide, a gente mistura, ok? Agora, temos opções. Quais são as opções? A gente tem a opção de contrabalancear dentro dos sujeitos e temos a opção de contrabalancear entre os sujeitos. Qual é a diferença? Peraí, gente. Um momento, senhores. Isso. Qual é a diferença? A diferença é que entre os sujeitos, a gente vai precisar aplicar todas as ordens. Todos de um por um. Se um teste, todas as combinações, se um teste com 3 subtestes, digamos que tenha 9 combinações diferentes, eu vou precisar aplicar as 9. As 9 combinações com cada sujeito. Então, ele é um pouquinho complicado. Um pouquinho complicado. Cada sujeito vai receber uma combinação única, na verdade. Cada sujeito vai receber Oi. Nesse caso de cada sujeito receber uma combinação, tipo, receber todas as combinações possíveis, não seria mais viável, eu acredito, né? Seria mais viável fazer em pesquisas de sujeito único. Porque também tem a dor do pesquisador, né? Fazer uma pesquisa com 10 sujeitos, por exemplo, cada tem que aplicar, sei lá, 9 sequências. Então, Gio, eu acho que eu me enganei. Me enganei não, eu errei. Esse de que é entre os sujeitos, cada sujeito recebe uma combinação diferente. Ele fica um pouco difícil porque, por exemplo, se o teste tiver 50 combinações diferentes, eu tenho que arranjar 50 sujeitos. Aí cada um vai responder uma, entendeu? Eu me confundi, gente, desculpa aí. Mas o contrabalanceamento entre os sujeitos é isso. A gente vai ter que, se a gente tiver um teste com 15 subtestes, eu vou ter que calcular quantas combinações tem, gente. Eu sou péssima nesse tipo de cálculo que é cálculo de combinação, que é, como é? Progressão, né? É por progressão que calcula, alguma coisa assim. Ou é matriz, agora eu não lembro. Mas, se eu tiver 200 combinações diferentes, nesse contrabalanceamento entre os sujeitos, eu preciso arranjar 200 sujeitos. Aí, cada sujeito vai responder uma sequência diferente. Fica um pouquinho difícil, mas tudo pela ciência, né? Tem também o incompleto, esse é o completo. Tem o incompleto. O incompleto, a gente escolhe algumas das sequências que a gente acredita que talvez dê problema. A gente escolhe algumas e aplica. Inclusive, esse incompleto é o que é mais utilizado, justamente porque o completo dá muito trabalho. Imagina só você ter que arranjar 200 pessoas para responder as coisas e analisar esses 200 dados. É um trabalho desgraçado, mas assim, a vida que segue, né? Mas enfim, né? Whatever. Aí o pessoal costuma usar mais esse que é incompleto, em que eu não aplico todas as sequências diferentes, eu escolho algumas, as mais importantes ou as que dão mais problema, para aplicar, ok? Bom, isso é entre os sujeitos, ok? Agora, se eu vou contrabalancear dentro dos sujeitos, as combinações, aí sim, eu vou ter que aplicar os subtestes com cada um. Cada um vai receber todas as combinações, ou a maior parte das combinações possíveis, que talvez fique um pouco inviável, e tem algumas técnicas para essa inviabilização, mas ele vai ter que responder. Então, por exemplo, se eu tiver 2 testes, aqui, ó, que ele está falando, eu tenho 2 testes, A e B. Todo sujeito vai ter que responder A e B e A. Vai ter que responder os 2, ok? Agora, pode ser que fique um pouco complicado, justamente, né? Porque se tiver 200 combinações em um teste, como é que eu vou conseguir aplicar 200 vezes a mesma coisa com a mesma pessoa? Inclusive, isso vai influenciar na resposta dela, porque ela já vai ter respondido isso várias vezes. Então, vai ficar um pouco complicado. Então, nós temos 3 soluções. Temos a randomização, né? Que no caso, olha só,
cada sujeito vai ser submetido várias vezes a diferentes testes em sequências aleatórias. Então, necessariamente, eu não vou aplicar todas as combinações, mas eu vou aleatorizar os meus testes aí de qualquer jeito, vou colocar eles, e eu escolho quantas repetições ele vai fazer, eu não vou colocar todas, eu escolho, digamos que eu preciso de 5 repetições só. Então, eu vou aleatorizar os meus testes, ó. Primeiro ele vai responder C, A, C, B, B, D, B, A, D, B, D, A. O outro eu vou responder outra coisa diferente. Mas aí ele não vai precisar ser submetido várias e várias vezes às mesmas coisas. Só que qual é a desvantagem disso? Que pode ser que, por eu ter aleatorizado, randomizado esses testes, pode ser que ele responda seguidamente o mesmo teste. Ó, tá vendo que aqui, nessa primeira sequência, quando eu aleatorizei, aconteceu de que caiu B e B juntos, na mesma sequência, tá vendo? Então, isso pode influenciar a resposta do sujeito. Ele responder a mesma coisa 2 vezes seguida, pode ser que na segunda vez ele responda de forma mais fácil, né? Porque ele já respondeu antes. Então, mas a randomização é uma das alternativas que a gente tem para não precisar submeter o sujeito a mesma coisa várias e várias e várias vezes em ordens diferentes, ok? A segunda forma que a gente tem, para não precisar desse limítrofe aí, é contrabalancear inversamente, ou seja, a gente aplica a sequência normal dos testes A, B e C e depois aplica a sequência inversa. Esse é uma das outras alternativas aí, a gente contrabalancear inversamente esses dados. Ué, não tá aparecendo? Tá piscando. Ah, tá. Um pouco. Agora foi. Mas É porque eu tava minimizando. Ok? Então temos essa outra alternativa do contrabalanceamento inverso. E temos também a randomização em blocos. Cadê? Assim, gente, o problema do contrabalanceamento inverso é que dá para você controlar a questão da ordem, né? Mas não dá para controlar da sequência. Porque, por exemplo, não dá para eu saber se A tá contornando B e se C tá contornando B, se C tá auxiliando B. Também não vai dar para medir, porque aí eu só tenho 2 alternativas aí. Só tenho 2 sequências diferentes. Ok? Aí, a outra alternativa é a randomização em blocos. O que é a randomização em blocos? Seguinte, digamos que... Cadê? O exemplo tá bem aqui. Eu tenho A, B, C e D, ok? Aí eu vou randomizar, vou colocar eles em ordem aleatória. Então, a ordem que eu obtive foi C, D, B, A. Tá aqui. Aí eu randomizo de novo e aí eu tenho a segunda ordem. B, D, A, C. Qual é a diferença desse para esse aqui, gente? Para essa randomização aqui, olha. Cadê? Essa daqui. Porque como é tudo junto, como eu randomizei eles tudo junto, tem o perigo de cair repetido. Tá vendo? Quando eu randomizo em blocos, eu não tenho esse perigo. Porque eu vou randomizar os 4 de cada vez. Então, vai ter uma separação. Eu vou aplicar primeiro CDBA, depois eu aplico BDAC. Então é diferente. Tava aqui embaixo, ó. Se eu randomizo tudo junto, sem ser em blocos, tem o perigo de vir repetido. E nesse aqui não tem este risco de vir repetido, ok? Aí, pra finalizar... Gente, vocês estão respirando ainda? Vocês estão respirando? Vocês estão... Mais ou menos, professora. Sim, Mas acho que dá pra entender, sim. É só pra dizer pra vocês que esse tipo de coisa, gente, infelizmente, a gente só consegue se aprofundar na prática. Isso daí era fantasma pra mim, sabe? Isso daí pra mim era um negócio assim completamente. Mas quando eu fui fazer o meu PIC lá, foi o momento em que eu comecei a entender essas coisas. Porque, por exemplo, a questão dos testes, eram vários subtestes. Vocês querem ver, gente? Eu vou... Não, vocês não querem ver, mas vocês vão ver, porque agora eu vou mostrar pra vocês. Agora vocês já estão aí. Eu vou mostrar pra vocês terem talvez uma
uma visualização melhor do que eu estou hablando. É bem simples, tá, gente? Eu falo com maior orgulho porque eu gostei dos meus resultados. Eu fiquei bem feliz. Inclusive, resultados muito bons. Mas o negócio não é, né, lá... Oh, gente, que incrível. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Foi sobre o que mesmo, professora, seu... Foi sobre ensino de função do primeiro grau e equivalência de estímulo. Equivalência de estímulo, lá vou eu, é um conceito da análise do comportamento que fala sobre você, por exemplo, a fala, né, a abstração das simbologias não é só palavra, né, tem palavra, tem figura, etc. Então, a equivalência de estímulos é exatamente esse estudo entre o estímulo que é falado e a comparação, a equiparação dele para o estímulo que é visual. Então, é o momento em que você vê um gato e a palavra gato vem na sua cabeça, significa que esses estímulos são equivalentes para você, são iguais. Não precisa ter um gato na sua frente para você, entendeu? Aí o gato não precisa ter escrito gato nele para você saber que é um gato. Você já abstraiu isso. Então, no caso, no meu PIC, eu fiz de estímulos que eram falados, né? Y é igual a x mais 1 em extenso, entre tabelas e entre figuras gráficas. Deixa eu ver se as figuras gráficas estão aqui. Tá aqui, ó. As figuras gráficas não dá para enxergar direito, mas é plano cartesiano. Então, cada estímulo desse aqui, ele era apresentado com outros e aí a pessoa tinha que marcar qual era o certo, né? O adolescente, no caso, tinha que marcar qual era o certo. Agora, como eu tenho 3 classes de estímulo, eu tenho os estímulos falados, as tabelas e os gráficos, na verdade eram 4. Tinha os que eram só pontos e tinha uns que tinha a linha. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Mas enfim, aí, como eram 4 classes de estímulo, percebam que eram 4, então eram 4, tinha que ter a combinação. Tinha que ter a combinação entre estímulo falado e tabela, tinha que ter a combinação entre tabela e gráfico, tinha que ter a combinação entre gráfico. Tinha os pontos aqui também, ó, no plano cartesiano. Então, para eu conseguir medir decentemente, eu tinha que expor as crianças a todos os estímulos possíveis, a todas as combinações. Tabela e palavra, palavra e tabela, tabela e gráfico, gráfico e ponto, ponto, entendeu? Eu tinha que fazer essa mistura para eu conseguir, de alguma forma, medir o quanto que essas crianças estavam aprendendo, etc. Tá, prof. Oi. Mas assim, o objetivo final era a senhora classificar as crianças entre aquelas que aprendem visualmente, aquelas que aprendem ouvindo, aquelas que aprendem... Na realidade... Classificar métodos de aprendizagem? Não, na realidade o objetivo era fazer com que elas conseguissem, de alguma forma, equiparar os estímulos. Ou seja, se eu apresentar aqui para ela esse 1, 2, ela saberia qual era o equivalente no gráfico. Ou então ela saberia o equivalente desse 1, 2 nas tabelas. Ou elas, entendeu? Era conseguir equiparar um ao outro. Esse foi o objetivo do estudo. Então, basicamente foi isso. Aí a gente apresentava, aí tinha um reforçamento, né? Deixa eu ver se tem aqui Não, o reforço é... olha só, gente, as imagens do reforço. Ai, que saudade do meu estudo. Essas imagens aqui de choro era pra quando errava. A imagem do gatinho é pra quando a pessoa acertava. E a imagem do gatinho dançando. E aí tinha, tipo, uma fala atrás dizendo, muito bem! Ou então, não foi dessa vez. Ai, gente, que emoção. É maravilhoso. E como sempre, a otaquinha fedida aqui, né? As imagens de anime dos reforços. Mas enfim, é só para vocês entenderem que essa pesquisa, justamente eu tive um trabalho muito grande, gente. Eu tive um trabalho gigante. Vocês não fazem ideia do trabalho que eu tive. Porque a gente fez tudo no Excel, né? E aí... porque eu tô sem o Excel dele aqui. Putz, tô sem o Excel. Mas eram várias e várias abas. Só para vocês terem uma ideia, eram mais de 80 abas diferentes que a criança tinha que responder. Né? Então, entenderam por que eu levava o bolo de milho? Eu levei o bolo de milho
Justamente que eu acho que elas sofreram respondendo. Mas foi muito bacana, gente. Eu tive resultados muito bons, assim, com o aprendizado, sabe, das crianças. E é porque eu tô sem aqui as coisas. Na verdade, eu nem sei onde é que foi parar, mas tem o resultado, porque as crianças fizeram um teste, um pré-teste escrito, né? Porque normalmente tem uma dificuldade de interpretação, né? E fizeram o mesmo pré-teste no pós-teste. E os resultados delas foram muito absurdos. De crianças que... Crianças não, eram pré-adolescentes, né? Que não sabiam, por exemplo, fazer coisas no plano cartesiano, não sabiam encontrar os pontos, as variáveis no plano cartesiano, e no final sabiam desenhar até a função, sabe? Então eu fiquei bem feliz com o trabalho. Achei que, apesar de alguns erros que tiveram aí no meio do caminho, algumas falhas técnicas, pra mim, Violeta não inviabilizou os meus resultados de que aquelas crianças... Inclusive era muito legal porque quando eu fui fazer o pós-teste, tiveram umas duas que chegaram pra mim, professora, eu fiz uma prova essa semana de matemática, igualzinho a senhora tinha passado na nossa pesquisa, e eu consegui fazer, eu me senti tão inteligente porque antes eu não conseguia fazer. E, cara, isso me deixou, assim, lágrimas nos olhos, a vida do pesquisador científico... A vida do pesquisador científico roraimense / brasileiro, com poucas verbas, mas que vê resultados, né? É um amorzinho, gente, é um amorzinho trabalhar com criança, adolescente, fazer essas coisas é delicinha. Bom, gente, pra gente finalizar, que já são quase 4 horas, né? Ainda preciso atender os grupos, meu Deus do céu, gente, eu falo muito. Socorro. Eu falo demais. E essa é a hora que vocês têm que discordar pra me ajudar. Não, professora, é claro que não. A senhora fala tudo na medida. Vocês têm que entender os sinais aí, gente. Ainda tô pensando na sua pesquisa. Achei interessante. É muito legal trabalhar com isso. Muito bacana mesmo. Eu gostei bastante. Pretendo fazer pesquisas agora com instrumentos, né? Como agora a gente tá falando de avaliação psicológica, etc e tal. Eu quero muito fazer pesquisas utilizando instrumentos, porque eu tive que construir o instrumento para medir, entendeu? Porque não tem. Então a gente teve que construir. Eu e o Marcelo, a gente construiu esse instrumento do zero. Então a gente fez no Excel e tal, foi a maior coisa. Mas eu quero trabalhar com instrumentos já construídos na próxima pesquisa que eu for fazer, porque é um trabalho desgraçado, minha gente. Pelo amor de Deus, fazer aba por aba e aí tinha que movimentar os estímulos bonitinho. Ai, nossa. Ai, só de lembrar do trabalho que deu, mas... Oi. Assim, se você usar um teste clássico, você consegue comparar com outros trabalhos que fizeram a mesma coisa, né? Exatamente. Essa é a vantagem de você trabalhar com instrumentos já feitos, né? Porque, assim, né? Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é justamente que você consegue comparar com outros trabalhos, com outros dados, mas a desvantagem é que talvez não seja tão novidade assim, né? Mas, dependendo de qual público, etc., qual alcance, talvez seja novidade. Mas aí essa é a vantagem de fazer um instrumento do zero, né? Que eu acho que tinha só mais uma pesquisa quando a gente fez, porque a gente se inspirou, os dados e os estímulos a gente pegou de uma outra pesquisa, então só tinha essa. E aí foi meio que novidade. Inclusive, gente, ai meu Deus do céu, a gente fez um capítulo e tá publicado no livro, gente. É a minha primeira referência. Eu tenho meu nomezinho lá no livro. Eu fiquei tão feliz. Recentemente eu fiz até um vídeo para um congresso falando sobre o capítulo, etc. Nossa, gente, eu me senti muito chiques. Muito chiques. Meu látis agradece. Mas o orgulho da pesquisadora que passou 1 ano ou mais trabalhando nesse negócio. Ai, mas foi muito fofinho. Eu gosto de trabalhar com pesquisa, gente, é muito legal. Bom, mas pra gente finalizar, vamos falar de... cadê? Ah, não é aqui. Ela aí. Aqui. Vamos falar do temor
de todo estudante de psicologia, que é a análise fatorial. A análise fatorial, minha gente, quando que ela acontece? Vou dizer para vocês. A gente tem que fazer análise fatorial quando a gente faz uma pesquisa com mais de uma variável independente. Aqui, olha, primeira coisa, presença... Ai, poxa. Ah, tá aqui, olha, dá pra riscar. Vocês vão ver meu risco, gente? Me avisa se vocês verem. Vocês vão precisar de 2 ou mais variáveis. Olha, dá pra riscar, gente. Meu Deus, que descoberta incrível. Gente, como assim? Eu não pensei nisso. Sou muito trouxa. Então, quando você... quando tem mais de uma variável independente, aí a gente tem que fazer análise fatorial. Essas variáveis independentes são chamadas de fatores. Cada fator tem um ou mais níveis. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos voltar lá aquele negocinho da criança com medo do escuro, né? Digamos que você perceba ali, teoricamente, quando você foi analisar, foi procurar as bibliografias, que o medo do escuro não é só medo do escuro. O medo não é só do escuro. Também tem a ver com a imaginação da criança. O livro dá esse exemplo. Né, tem a ver com a capacidade imaginativa da criança. Então, você não vai trabalhar só com escuro. Você vai trabalhar com 2 variáveis independentes. Você vai trabalhar com o escuro e com a capacidade imaginativa da criança. Então, se a criança... Aí você vai ter que medir a imaginação e vai ter que medir o escuro em seus variáveis níveis. Né? Então, o escuro, como eu falei... Pode ter o escuro, pode ter o mais ou menos claro e pode ter o claro. E a capacidade imaginativa pode ser baixa, pode ser média ou pode ser alta. Então, percebam que nós temos 2 variáveis independentes e cada uma dessas variáveis independentes tem os seus níveis. E é por isso que a análise fatorial dá tanto medo, gente, porque às vezes ela se torna muito complexa, dependendo de... quantos fatores, quantos níveis aí, quantas variáveis independentes vocês escolheram e dependendo de quantos níveis cada variável independente tem. Aí fica difícil, mas é legal. Segundo, pela presença... Aí, gente, vocês, necessariamente, inclusive, eu acho que eu tinha falado pro grupo do pessoal que vai fazer sobre insegurança e medo, para escolher uma só, porque justamente complica, porque aí a gente envolve outras análises, né? Quando você está trabalhando só com uma variável independente, os procedimentos são mais simples. Quando a gente está trabalhando mais de uma, além disso, a gente ainda tem que achar a correlação entre essas duas. Então, e fazer análise fatorial. Então, assim, é um negócio que é um pouquinho chato, fica mais chato, né? Não é que fica mais chato, fica mais trabalhoso. Esse é o porém. Bom, segundo, pela presença eventual do efeito exclusivo de cada variável independente sobre a variável dependente. Ai, tudo torto, coordenação motora. Exemplo, né, falando da pesquisa da criancinha lá, da criancinha com medo. Não, pronto, eu vou dar outro exemplo que o livro dá, que é um pouquinho mais fácil de entender. Digamos que a gente vai fazer uma pesquisa sobre embriaguez. Aí a gente vai fazer uma pesquisa sobre embriaguez e aí a gente vai usar 2 vinhos. A gente vai usar o vinho tinto e o vinho branco. E aí a gente vai dar um copo de vinho tinto pra pessoa. Aí a gente vai ver se ela vai ficar bêbada. Aí depois a gente vai dar um copo de vinho branco pra pessoa. Gente, eu queria participar dessa pesquisa. Vocês não queriam, não? Menino, me chama, por favor. Aí depois a gente vai dar um copo de vinho branco pra pessoa, pra ver se ela fica bêbada. Beleza. Aí depois a gente vai misturar, vai dar um copo de vinho tinto e um copo de vinho branco. Não, então tem que ser 2, né? Primeiro 2 copos de vinho tinto, depois 2 copos de vinho branco, aí depois um de vinho tinto e um de vinho branco juntos. Quando a gente fala de efeito de cada variável, a gente vai ver se a pessoa ficou mais bêbada com vinho tinto, com os 2 copos de vinho tinto, se a pessoa ficou mais bêbada com os 2 copos de vinho branco, ou se ela ficou mais bêbada ainda com os 2 juntos. Então, a gente está falando de efeito. Cada variável independente vai ter um efeito sobre o comportamento da pessoa. Então, pode ser que a pessoa fique mais bêbada tomando vinho branco do que vinho tinto. Pode ser que a pessoa fique mais bêbada tomando vinho tinto do que vinho branco e os 2 misturados. Ou pode ser que, tomando os 2 misturados, a pessoa fique mais bêbada ainda. Até porque eu nem sei, gente, qual é a diferença entre vinho tinto e vinho branco, além da cor.
Eu não sei diferenciar essas coisas, não. Pra mim é tudo a mesma coisa. Mentira, que eu nem gosto de vinho. Não sei qual é a diferença, não. A uva? Por que a uva do vinho branco é branca? É aquela verde, com a capinha verde, é? Não sei não, gente. Ah, entendi. Mas eu também não sei qual é a diferença de sabor entre a uva, a uva da capa verde e a uva da capa roxa. Isso aí é o... Eu acho que a uva verde, ela é mais docinha. Dependendo da uva, ela é mais docinha. Sério? E Porque... é muito bom comer com brigadeiro, sério. É, não, a melhor verde coisa. É muito bom comer com brigadeiro. Brigadeiro branco ainda. Brigadeiro branco. Não, brigadeiro de chocolate. Nossa, eu faço um brigadeiro muito bom. Ai, gente, eu não sei classificar essas coisas, não. Pra mim, vinho, nem de vinho eu gosto. Suco de uva tá de boas, mas vinho, eu sou muito sensível a álcool. Eu sou uma pessoa que não gosta de sentir gosto de álcool. Eu acho que a única vez em que eu não me importei foi na recepção dos nossos calouros que teve, que eles estavam dando geleinha, aquela geleia batizada. Menino, eu comi tanta geleia, eu sei que eu não... Eu sei que eu não sabia o que aconteceu comigo logo depois. Eu sei que eu dei em cima de um monte de gente lá na universidade. E detalhe, né? Eu não sei como é que foi que o DCE permitiu essa galhofada. Ai, mas muito bom. Muito bons, muito bons. Eita, gente, é verdade, né? Tá gravando. Mas tudo bem, não tem quase ninguém assistindo os vídeos. Olha só, eu vou dizer que os meus vídeos estão com 5 visualizações em média, tá? Então tá de boas, tá de boas. Pois é, gente, não sei como é que foi que permitiram, mas aconteceu. Aconteceu a geleinha batizada. E pior, foi no DCE. Foi no DCE. Foi no DCE que aconteceu, então. Daí vocês tiram. Altas loucuras. Não, pois é, né? Vocês já veteranos pela segunda vez. Ai, vamos fazer nossa recepção de calouros. Calourada, vai ter que ser a calourada congregada. Congregada? Não, é congregada a palavra. Como é que é a palavra? É congregada mesmo, né? Sei lá. A calourada das calouradas, onde todas as turmas de calouro, tudo que entraram no pós-pandemia. A calouradona, caloradão. A calourada que eu tava na organização se chamou... Não sei nem se tem alguém aqui da turma, como era? Afrodisíaca. Mas é porque tinham nomes muito piores, gente. Tinham nomes, assim, absurdos que eu fiquei, não, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Não, esta daí eu passo. Umas coisas tipo terapinga. Umas coisas assim super tipo, não, pera aí. Ainda tem um respeito aqui, calma. Muito bom. Mas foi bacana. E aí já vão pensando aí, gente. Já vão pensando no nome das caloradas aí de vocês, por favor. Nomes criativos. Não me deixem com vergonha. Não me envergonhem, por favor. E faça uma calorada boa. Gente, olha, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Ninguém gosta de banda encalorada. Sério, ninguém. A gente teve o erro de uma calorada de botar umas bandas lá e ainda pagar pras bandas. Flopou. Na hora que vinha o DJ, a pista ficava lotada. Na hora que tinha as bandas, menina, esvaziava. Ficava 0 pessoas. Total. Né? Absurdo. Vitória, já, às 4. Às 4 a gente começa. Don't worry, be happy. Bom, então, novamente, falando aí, finalizando, gente. Senão a gente não finaliza. Senão a gente bate papo. Quando chegar no presencial, a gente bate esses papos aí nos corredores do Seduc. Porque senão, meninas, se a gente for contar as experiências aí, é uma aula todinha. Mas enfim, né? E detalhe, minha mãe tá bem ali, minha mãe nem sabe. E eu vou contar. Peraí, deixa eu terminar aqui que eu vou contar a experiência pra vocês muito boa. Tá, aí beleza, né? Aí a gente tem esse efeito principal de cada fator. Então, cada fator vai ter um efeito sobre a pessoa, vai eliciar aí um comportamento. E tem o efeito da interação entre os fatores. Ou seja, vamos lembrar do exemplo do vinho.
Pode ser que quando eu junte vinho branco e vinho tinto, a pessoa fique mais bêbada do que se ela tomasse só vinho tinto ou se ela tomasse só vinho branco, ok? Então, além de ter o efeito de cada fator, tem o efeito que é também dos fatores conjuntamente, que podem vir aí. A gente tem que medir tudo isso. É um negócio... Gente, análise fatorial é um negócio legal. Não vou desestimular vocês, não. É um negócio muito legal. É um negócio muito bom. E aí a gente faz o desenho fatorial, gente. Isso aqui é estatística pura, né? Mas, porém, meus queridos, para a felicidade de vocês, tem o SS... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome dessa desgraça. É um software. Agora, pera lá. SSPW? Não é SSPW, gente. Meu Deus, eu entrei numa facção russa aqui. Socorro! Não, é um software estatístico, né, que faz essas questões aí pra gente. Realiza esses cálculos pra gente. Roger é o quê? Roger? Eu não sei. Que É aquele, Pera aí, aquele a P, alguma coisa que a gente usa quando tá acima desse valor. Enfim, é um número aí. Tem várias escalas de acho que a gente usa correlação aí. Tem a Cronbach, sim. tem Foi a o que a gente Fish. usou em estatística. É, E a gente não usou esse software que você tá falando, não, porque tem até um livro sobre ele, né? Que o Enclave usava. A gente usou o Jasper. uhum. Pois é porque esse SSP, alguma coisa, agora eu não lembro qual é o nome, gente. Ele é pago, né? Aí eu tenho certeza que o Marcelo não quis passar pra você justamente porque ele é pago e ele é uma pessoa que não pirateia, gente. O Marcelo, ele é muito correto nessas coisas. Ele é uma pessoa contra a pirataria, tanto que eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas